Olá, bem-vindos Bem-vindos a todos. a mais um Vozes que Libertam, o nosso podcast. Hoje vamos ter um novo convidado, que se chama Rui. Sim, vamos ter o Rui. E pronto, mal posso esperar para ouvir o que é que ele tem para dizer. Vamos Espero que então gostem. ouvir o Rui. Olá, Rui. Olá. Bem-vindo Olá, ao primo. podcast. Olá, Diz, Rui, diz. bem-vindo. Muito obrigado. Pronto, Rui, o que é que gostavas de dizer sobre ti e pronto, se pertences à comunidade LGBT? Muito obrigado de convidar eu aqui. E a coisa mais grande. Ok, eu nasci aqui nos Estados Unidos, mas meus pais são dos Açores e eu volto para trás para dentro os Açores e sou muito perto da minha família lá nos Açores, o que eles sabem muito bem, meu primo. E a gente andava para trás para dentro e aquela merda toda. Uma coisa mesmo desde criança, eu sempre sabia que eu era uma coisinha diferente. Não andava tanto igual das pessoas ao roda de mim. E a ideia desse me tinha era de eu ser gay ou diferente ou coisa, como é dizer, não ia andar muito bem. Como é dizer, eu também meu inglês e português vai a trocar, mas eu durante anos havendo do Açores e vivendo a moda como é a comunidade é lá, como é tanto pequeno. Eu lembro uma vez, eu fui para visitar, eu penso que era a minha primeira vez, eu tinha roda 17 anos. Eu estava a andar na rua, eu estava nas velas e eu estava sozinho. Eu não sei porque eu estava sozinho, mas eu estava sozinho. Eu estava a andar na rua lá nas velas. E tinha umas velas, eu estava a andar passando por eu, umas velinhas. E posso ouvir. Quem é aquele homem? Aquele rapaz? Não sabes? Da Maria, da Eduarda, ele está aqui a visitas. Sabia a minha vida toda. Meu vida toda. Eu disse, naquele momento, nunca eu podia viver lá, porque todas as pessoas vão saber, e eu, vai saber, eu sou paneleiro, vai saber de quem eu sou. E eu sempre ouvi histórias nas ilhas, isto era meus pais também, mas sempre ouvi, era, a gente tem uma maneira nos Açores, se pessoas não gostam de ti, se tu estás a fazer mal, you suddenly disappear. As coisas, eles caem para o mar e nunca acham a ti. Eu sempre tinha isso na minha cabeça também. Eu sempre tinha medo. E isso era uma coisa muito difícil. E eu tinha medo de dizer uma coisa e de fazer histórias das pessoas e isso tudo. E vivi a minha vida aqui. Mas uma coisa que eu sempre tinha era meu mãe e pai. Depois disso, eu fui para o tropa, porque era mais fácil para sair fora da casa. Eu tinha sido fora da casa, já sabia do meu mora da vida, não ia dar bem com meus pais. Então, se fora da casa para achar minha vida, a quem eu era. E eu fui para o Air Force e isso era uma coisa melhor que eu fiz na minha vida. Porque
Eu sabia de ser a maneira de eu não era mal. Não era o grande, triste coisa que as pessoas disserem a eu o que esta vida ia te dizer a eu. Compreendes? Does that make sense? You know? Sim, sim. Eu vi pessoas vivendo uma vida normal. Homem, mulher, e era uma vida normal. Era normal, não era nada mal, não era nada triste, não era o inferno, não era, não era nada assim. So, para eu achei paz dentro de mim, dizendo, olha, se eu estava feito assim, se o Nosso Senhor ou coisa qualquer fiz eu assim, era uma razão. Não era para pôr eu no inferno, era para eu para viver uma vida. E então, isso é a maneira de eu mudei por frente. Quando eu saí fora da tropa, olha, eu saí fora durante o tempo era Don't Ask, Don't Tell. E eles mandou eu fora. Eu veio para casa e a coisa que eu achei mais graça era meu pai nunca tinha um problema comigo. Nunca disse nada a eu. Minha mãe, história toda diferente. E o Cristo já sabe também. A maneira daquela maneira. Ela era uma bem boa. Tinha uma. Eu lembro, eu estava a ir para a escola para ser enfermeira, eu sou enfermeira agora. Eu estava a ir para a escola para ser enfermeira e tinha roda 22, 23 anos. E eu lembro, eu estava em. Eu tinha uma. Eu esqueci, eu fui fora e eu estava a brincar e coisas qualquer e eu tinha um hickey, marca no meu pescoço. E eu esqueci todo, tinha aquela marca, esqueci. A minha mãe tinha visitas, eu estava em casa, a minha mãe tinha visitas, uma senhora estava lá também. E a pessoa, e passei em frente da minha mãe. E neste tempo, a mamãe já sabia uma coisa, estava a andar meia, torcida. E ela estava, ela queria fazer e ela já sabia, e outras pessoas já estavam a falar de uma maneira de se fora, ou deve ser disto, e deve ser cá, e as pessoas já estavam a falar dele. Porque é a moda, isso é a maneira a gente faz. E estavam a falar e só a mamãe queria fazer uma coisa uma, um show, que vai dizer, ela queria fazer uma coisa de mostrar, porque ela não pensava de eu ia dizer nada, de eu ia ser um santo e calar-me a boca. Mas ela virou para ele e disse, Rui, estás vendo, o que é isso no seu pescoço? Isso é, ficaste ranhado, isso é uma, apanhaste ranhado, isso era de um gato ou de uma gata? Eu virei, olhou para a minha mãe, eu virei para as visitas, eu olhei para trás para ela e disse, mãe, não faz perguntas, tu não queres saber o resposto. Falou-se, todo, café, todo, já estava pronto. Olha para o tempo, já está na hora para ir embora. Eu disse, não. Depois disso, minha mãe não. Eu tinha muita sorte, porque eu tinha amigos aqui de sabia eu estava, os pais mandou fora da casa. Meus pais nunca fiz nada disso para eu. Minha mãe queria uma vida normal ou melhor para eu, mas ela nunca mandou eu fora. E meu pai, mesmo, eu tinha morados de outro meus morados melhor do que eu
tratou dos maridos de maiores irmãs, sabes? My brother-in-law. Tratou meu namorado de modo que ele tratou outros. Mas minha mãe sempre, eu lembro de uma vez ela virou-se e tem duas mais histórias de minha mãe. Minha mãe era uma santa, uma pessoa mesmo, tinha uma, ela tinha uma vez, eu estava morando no San Diego e eu torcei meu namorado, como eu, para fazer visitas de Natal aqui. A gente fiquei no mesmo quarto. E a gente também, na mesma casa e no mesmo quarto. A gente foi para. A minha mãe foi para fazer o cabelo dela. E o cabeleireiro era trans. Ela era muito linda, ela cantou também e fez festas, ela era portuguesa. Não, meu namorado naquele tempo era mexicano. E eu podia, a gente já estava juntos por um tempo e eu entendia um coisinha português. E também é espanhol, português é perto. Minha mãe entrou no carro e disse, a gente foi para minha ela, trazia ela a casa e ela, sabes, porque não vais com a ela? Mesmo, as pessoas, é a mesma coisa, e ela, e não, as pessoas não iam pensar tanto, e foi, dizendo a chamada toda. E o povo Luís, eu estava sentado lá atrás, e ele levantou-se e ela está a dizer que eu penso, ela está a dizer, e mamãe, eu entendo o que ela está a dizer. Mãe, tu sentas em frente à televisão, vendo o telemóvel, vendo todas as histórias de espanhol, não pensas que ele vai entender tu também? Like, te entende ele e não entende, like, isto anda de duas maneiras, não sabes? Ela calou-se. Tinha. Rui, mas o que é que ela disse? Que não, desculpa, eu não percebi. O que é que ela estava a dizer? Foi eu para casar como cabeleireira, como a pessoa era trans, porque ela era uma rapariga, e então as pessoas. Yeah. So, I mean, não quero isto tudo para ser as histórias da mamãe. Eu tenho bastantes, mas ela. Não, I mean, a minha vida eu sempre entendi daquela oportunidade eu tinha de ir para a tropa e se fora da casa, mesmo se era só por 2 anos, eu podia achar o quem eu era e eu consigo de saber de minha vida é minha e eu posso fazer tudo o que eu quero fazer e it's on me, like minha vida é minha para viver, não é para ninguém mais. Não é se as pessoas gostem e eu, hoje vai andar como eu. Se eles não gostem, olha, pode estar ali. E não tem um problema. Era aquele momento de eu sabia eu sou uma pessoa de posso andar sozinho. Se precisa, acho que outras pessoas vão andar como eu, se eles gostem que eles vejam, mas se eles não gostem, olha, a porta está ali. Eu pago meus bills, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu vida. Se queres andar, olha, vamos. E tem uma vida, let's have a good time. Mas se não gostas, olha, isso é que eu fiz para meus pais. E meus pais, eles sabiam. Era uma coisa disso mesmo logo. Depois de viver no San Diego e isso tudo. E isso era uma coisa de eu puxei, eu não disse mesmo isso,
para meus pais, mas também não precisava. Hoje entendi. Eu tinha uma vida e se eles queriam ter parte daquela vida, isto vai ser que isto é a minha vida. Se queres ter parte, olha, é tudo ou é nada. É assim, e por acaso, pronto, das coisas que tu disseste, tem carradas de coisas que são interessantes e há outras que são engraçadas e também há aquelas que são tristes. Mas duas coisas que me saltaram mais foi uma delas que é uma conversa, por acaso, muito interessante que eu adoraria ter, que é. E é uma coisa que eu antes eu não compreendia isso, e só quando eu vim para a Inglaterra é que eu percebi, eu percebi que havia algo mais, sabes? E tu quando estavas a dizer, quando vivias com a tua família e depois que saíste e foste para o exército, começaste a ver coisas, por exemplo, dois homens juntos ou casais do mesmo sexo juntos ou pronto, coisas diferentes em Yeah, relação à comunidade que depois tu apercebeste que é normal, não, não há ali problema nenhum, eles não estão a ser atacados, ou não estão a ser isto, ou não estão a fazer pecado nenhum, ou não estão, ou não olhas para eles e dizes, ora, que eles vão para o inferno. Tu tiveste uma ideia completamente diferente. E isto é tão yeah, interessante, é uma conversa tão interessante, porque até tu começares a falar disso, eu não me tinha percebido que isto, e é assim, a gente disse várias vezes isto no podcast, isto não é falar mal de ninguém. O podcast não é para meter ninguém yeah, abaixo, não é para falar mal de ninguém, nada disso. É só para as coisas poderem mudar, é preciso haver uma abertura do que se passou no passado. Isto é a minha yeah, opinião. Eu, para perceber o que é que estou a fazer de errado, eu tenho que perceber o que é que estou a fazer para depois poder fazer de uma maneira diferente ou arranjar uma maneira melhor para o fazer. E, por exemplo, tu quando estavas a falar, a ideia que me deu e eu passei por isto, eu já falei isso no podcast, que não é, não é que as pessoas fossem más para a gente, mas da maneira que as pessoas diziam à gente que era um pecado, que era mau, que a gente ia para o inferno, que não era assim que se fazia, e que era uma yeah, vergonha, e yeah, que essas coisas todas, na minha opinião e na minha experiência, fizeram com que eu tivesse medo, tivesse yeah, vergonha, tivesse, sei lá, carradas de coisas que me fez com que eu não quisesse ser eu mesmo. Eu tinha medo, yeah, eu tinha vergonha, eu tinha tanta coisa que não era bom que eu yeah, preferia passar por uma pessoa completamente diferente do que tentar ser eu mesmo. yeah. E pronto, quando tu estavas a falar disso, eu estava-me a lembrar, pronto, e é assim, Coisa, por yeah, exemplo, o tempo todo que eu estive nos Açores, se calhar como eu tinha aquela coisa de tantas pessoas a manterem-me naquela caixinha, yeah, eu só quando vim para a Inglaterra e que tive assim mais a abertura, e nem sequer, e eu já falei disto aqui, que é nem sequer que os meus vizinhos estão todos, oh, LGBT, LGBT. yeah, yeah, Não, yeah. No, eles não no, sabem no, nada da no. porra You da go, LGBT. yeah, 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 yeah. Mas eles não têm aquela coisa que tu acabaste de dizer, que é eu é que pago as minhas contas. Eu trabalho para aquilo que faço. Yeah, Tu queres, não queres para nada. Não és bem, não é para nada, não és bem-vindo. E yeah, nos Açores eu nunca tive isso. Eu tentei fazer isso, mas era muito difícil, porque era muito mais as pessoas que me conheciam, eram muito mais as pessoas que eu sabia a opinião deles. Portanto, era difícil. Mas, por exemplo, tu estás na América e tu não mudaste para outro país, tu ficaste na yeah, América, mas tu mudaste para um ambiente em que tu tiveste a oportunidade da liberdade
de explorar quem eras e não tens que estar a pensar, olha, o meu tio vem aí, olha, a minha tia vem aqui, olha o meu pai, olha a minha mãe, olha isto, olha aquilo, olha a minha vizinha, olha a minha, sei lá, a contínua da escola primária. Tu não tiveste que pensar nisso? Não, não. E a coisa pior, eu agora meus pais já passaram, mas eles, uma coisa de tinha, a coisa de tinha mais medo era o que as pessoas iam dizer de meus pais e que eles iam dizer para meus pais. Eu tinha, olha, tinha uma dia, não era uma dia, eu tinha uma, eu fui para um casamento de uma amiga minha em San Diego. Ela queria eu para ser o Flower Girl, o rapariga para dar as flores. So, eu estava em drag. Eu fiz todo em drag. Era o cabelo e tudo. O Fátima, eu pus no Facebook. Sem pensar, eu pus no Facebook, porque era, you know, it was funny, right? Era engraçado. E eu levei, eu tinha todo o cabelo e tudo. I was looking good. Anyway, ela virou-se. Peraí. Isto em que ano é que foi? Isto é muito importante. Em que ano é que isto foi? Era deve ser a roda 2010, 2011, ali roda, olha, era uma boa. Okay. E ela, eu pus no Facebook, e o Fátima, meu prima, foi e mostrou para a minha mãe. Disse, a minha mãe pensava era minha irmã, a Maria. Minha mãe, Maria, quando a Maria foi fazer isso. E o Fátima disse, não, é Rui. Tenham Sara, minha mãe telefonou mesmo logo. O que está a passar? O que está a fazer? Eu disse, mãe, era uma janeira, era um casamento, era só uma janeira, calma, não, calma, não é uma nada assim. Mas uma coisa assim, eu sabia de. Não faz diferença, porque eu achei graça e eu vou fazer o que eu quero fazer. E eu fiz que e eu pus lá no Facebook e disse: não, eu não vou tirar isso para baixo. E não importa. Se não gostas, olha, não gostas. Tira fora. Mas eu achei muito engraçado. Minha amiga, it was a straight wedding. Era o casamento era no lado do marido era muito conservative. They were very conservative. Era muito Conservador. Yes, sim. Eles olhavam para eu, eles não sabiam o que é para fazer. I loved it. Era muito bem. Eles não sabiam o que é para fazer. Mas era de graça, you know? Era por fun, era só, era brincadeira. E isso era uma coisa, olha, meu irmão via os status e os gostava, e meu irmão não, not so much, mas whatever. E como eu disse, uma coisa na minha vida eu gostei, uma coisa eu gosto, e eu adoro meus pais. Eu tenho respeito para eles, minha mãe, olha, ela não foi para a escola, ela não sabia ler, escrever, ela não sabia moda do mundo e coisas assim. E eu não estou a dizer a pessoa para viver tem de fugir da casa, mas às vezes a coisa mais se a pessoa está a sentir muito suffocated, sim, da família, às vezes não precisa de ir longe.
mas às vezes precisam de fora. E de qualquer maneira, eu fui para a Europa, e mesmo pequena, tinha dinheiro, só tinha 18 anos, 19 anos, o que eu ia fazer? Eu não tinha dinheiro para ir para a escola, para o colégio, eu não tinha dinheiro para fazer nada, só olha, eu disse, só, vai para a Europa. E isso, that's extreme, isso é uma coisa mais grande, mas às vezes tu tens de fazer uma coisa para tocar fazer a sua vida. E eu estou a dizer isso porque eu não quero pessoas que possam estar a ver isto para pensar que eles têm de vigiar para um outro país, ou eles têm de andar para uma outra terra qualquer. Mas às vezes, mesmo se é só por um mês ou 2 meses, para sair fora daquela situação de onde estás dentro, para viver, para ver como outras pessoas estão vivendo a sua vida, ajuda muito. Porque podes achar que tu tens uma vida fora de que é seus pais pensem que sua vida tem de ser. Porque se era para meus pais, eu era para casar. Eu era. Meu mãe, cresce, tu vais gostar disto e não cais fora da sua cadeira. Eu não penso ela vai ver este podcast, so, I hope not. Meu mãe queria eu para casar como não sei. Com a minha tia. Sim. A minha tia viu o podcast. Olá, tia. Olá, tia. Olá, fiquei todo. Ela queria. Ela disse, não faz mal, vocês são primos. Mãe, estás doida? Já vai. Mas isso é a maneira da mamãe. Ela era assim, ela queria, era para eu para casar. E outra coisa, ela virou-se, virou para eu e disse, e nada era do meu pai. Não um bico fora do meu pai. Isto tudo era mamãe. Ela virou-se, eu lembro uma vez, a gente estava sentada e a gente estava falando, mais ou menos, a gente sabe. E ela estava a dizer, porque não casas com uma mulher, podes ter uma coisa no lado. Mas, mãe, o que é que estás dizendo? Não é assim. Quando eu era nova, a gente tinha a gente sabia que tinha um senhor lá no Açores, morava nas Velas, ou nas Rosais, e eles sabiam a gente todos sabia de ele andava como os homens, mas ele ainda estava casado como as crianças. Disse, mãe, se vocês todos sabiam, não pensas o crianças dele sabia, não pensas o esposo dele também sabia, e que eles ficarem, e pensas eles ficarem com uma vida boa, like, come on, e não vai fazer isso para uma pessoa, e não vai ser uma mentira só para casar com uma pessoa, casar com uma mulher e estragar a vida toda dela. Tens dor. Não é tanto assim, não é tanto mal. Eu digo, mãe, tu querias uma vida assim? Well, eu não, mas, like, of course not. Yeah, of course. Claro, é uma coisa assim. Não, coisas estúpidas. Não, mas não faz bem. É engraçado porque isto é só para manter as aparências. Yes! E no entanto, toda a gente sabe de tudo. Portanto, qual é as aparências? Yeah! Não há Ia ser pior! Ia ser pior! As aparências e aquele segmento do como somos criados, como os nossos pais, os nossos avós foram criados, que a gente tem que casar e tem que ter filhos e tem que ser avós e não sei o quê.
independentemente de ter outra pessoa ou de não ter, ou porque isso acontece aqui e acontece em muitos lados, mas da maneira como a tua mãe, Rui, foi criada, foi dessa maneira. Yeah, Tu tinhas que casar com uma exatamente. mulher, mesmo que não tivesses com ela, que tivesses outra pessoa, tinhas que casar com uma mulher. Yeah, É exactly. isso. I'm like, there's no, like, como é isso? You know what, whatever. Olha, não, vai viver a minha vida. E eu tenho mais respeito por eu, em myself, de viver uma vida daqui. E agora ele está casado. Mas é como um homem, mas ele está casado. E, e eu tenho uma vida de eu quero. Não é a vida da que outras pessoas criem para eu. E isso é que eu acho mais importante para as pessoas para ter. É, tu tens de ter uma vida de tu queres viver, porque não podes viver para outras pessoas. Isso não é a maneira a sua vida vai ser. O que é vais fazer? Agora, se eu era para viver só para meus pais, eles já passarem, eles morrerem, agora, qual vida eu ia ter agora? You know, like you não podes viver para outra pessoa. Tens de viver for yourself. You have to live for yourself. Tu, Rui, falaste aí, puxando atrás um bocadinho, falaste que tinhas medo do que diziam à tua mãe ou do que podiam dizer à tua mãe. Mas também vejo que vocês tinham uma relação aberta, porque a tua mãe falava contigo sobre essas coisas todas, o que é que gostava que tu fizesses, o que é que. Mas tu tinhas medo em relação a quê? Se vocês tinham assim uma relação aparentemente aberta, qual era o teu maior medo? Eu não queria pessoas, porque isto é a maneira da mamãe criou. Eu não queria pessoas para fazer cara da mamãe. Talvez eu fazer cara da mamãe, fazer cara da. Não era tanto eu não importava, porque eles, como eu disse, eles não pagam meus bills. Mas mamãe e meu pai dei muito uh, importante era o que outras pessoas disserem a eles ou de mim era uma coisa muito grande para eles, Ou seja, para, ficavas preocupado com o que podiam dizer sobre ti aos teus pais, à tua mãe. Para ti era uma yeah, preocupação, não é? Que fossem yes, dizer sim, coisas, sim, sim, pronto, ok. exatamente. Yeah, eu não queria eles para porque isto era o que a humanidade aqui, mesmo quando eu era mais novo, era uma comunidade muito, não era pequeno, mas era, sabes? Era igual da dos Açores, cada sítio tem uma ilha, mais ou menos, e cada cidade, e as pessoas todas sabem um ao outro, e para ir para a igreja, para ir para as festas, para fazer uma coisa qualquer. As pessoas estão mal aqui roda. Eles falam mal de ti e ficas fora da comunidade e eles não querem saber de ti. E eu não queria isso para meus pais. Eu não queria eles para sofrer assim. Então, eu fiquei em San Diego. E a maneira é Natal e roda, eles não vai falar de mim. Out of sight, out of mind. You know? Se eles não estavam vendo eu, eles não vai falar de Deus. Mais ou menos. Mas agora, hoje em dia, eu acho as pessoas agora voltou para trás e mesmo durante os anos não era tanto má como a minha mãe pensava ia ser, mas era
eu não queria eles para sofrer uma coisa mais pior do que having a gay son. Uma coisa assim era, what do I want to say? Vergonha. Para eles para ter vergonha. Sim, sim. Eu não sei se isto também era parte dessa situação, Rui, mas quando a Dina perguntou, uma das coisas que me veio à cabeça foi, por exemplo, apesar de haver um entendimento entre ti e os teus pais, talvez toda vez que alguém lhe dissesse alguma coisa, podia-te acontecer chegar a casa ou receber um telefonema a dizer: Rui, estão a dizer isto e isto. Oh Rui, oh Rui. Portanto, quanto menos não. Não, eles não. Só coisa o único vez que apanhei nada era quando a Fátima mandou aquele fora para a mamãe e mostrou a mamãe. Mas isso era a primeira ou última vez. Minha mãe não. Ela sabia, eu não queria saber. Isso não importa. Quando eu estava aqui, tinha uma vez quando eu se fora da tropa, estava a escola aqui, acabei a escola e eu estava a trabalhar aqui de ser enfermeiro. Morei uma pessoa e a gente estava juntos por mais ou menos 4 anos, uma coisa, 3, 4 anos. A gente, we broke up. E eu queria uma vida diferente, só fui por San Diego. E eu fui lá só para menos de um ano, era 8 meses ou uma coisa, e eu voltou para trás porque era uma vida muito... Eu não sabia se eu gostei ou não. Se eu veio para trás a casa. Naquele tempo, minha mãe virou-se e disse: era o tempo quando o Massachusetts, primeira vez do Massachusetts passou para casar o same-sex marriage. Não era o civil unions. E isso era em 2005. A long time ago. Eles virarem e eles passou por o same-sex marriage. E eu estava em casa, minha mãe, a gente estava mesmo a ir para o mall para fazer compras para Natal. E para loja. E minha mãe virou-se para eu e disse: eu vi vocês podem casar. Eu disse: sim. Yes, mother. Sim, a gente pode casar. Agora os passou coisa para a gente para casar. E tu estás a pensar em casar? Olha, tu estás solteiro agora, mas se aquela dia chega, não sabe, pode ser, não sei. Ela diz: eu só quero tipo a saber se tu queres, não convites e não quer saber nada disso. Diz: eu já sabia isso. Eu já sabia, isso não é um problema, não preocupes. A gente foi para o mall, sem dizer nada, veio para trás. Mesmo naquela noite, eu pus no application para trabalhar, para mudar para trás para o San Diego. Eu disse: já está pronto. A razão de estar a dizer isso. E o pobre da mamãe: Rui, estás andando, era tanto pressa, porque estás a sair fora com pressa? Sabe? Não razão. Eu tinha uma oportunidade para mudar para trás para dentro. De ser enfermeira aqui nos Estados Unidos, podes fazer mudar. É fácil. Mas muitas pessoas não têm aquela oportunidade. Mas às vezes tu tens de fazer outra vez, eu não quero
a coisa que eu quero dizer melhor era, ou eu mesmo quero, that I really want to push, um, a pessoa não precisa mudar fora da sua cidade ou de onde ele está. Às vezes, só assim fora da casa é uma coisa muito importante para fazer, para ser seguro, for your own safety. Eu sabia naquele ponto, quando a minha mãe disse uma coisa assim para eu sabia, eu nunca mais posso ficar em casa. Isso não é, minha vida ia ser sempre a ela atacar e tocar e tocar e eu para casar. Né? E o que eu vi agora e o que eu sei é, mesmo se eu só mudou fora por cidade no lado, se eu só fiz minha vida, made my own life, eu ia ter igual o coisa da que eu tenho agora. Não precisa ser de um estado para o outro, uma ilha para o outro, um país para o outro país. Às vezes só sair fora da casa é uma coisa soft, soft is enough. Isso Compreendo. não falar. Exatamente. Mas isso também acontece com a gente que não fazemos parte da comunidade, que às vezes estamos em casa dos nossos pais e nem sempre tudo está a correr bem, porque também quando chegamos à nossa idade queremos fazer também as coisas como a gente quer e porque a gente já se manda, já trabalha, já se sustenta, mas depois o pai ou a mãe tem sempre aquela opinião, aquela coisa para dar, então a melhor solução é realmente, olha, vou pegar nas minhas coisinhas, vou arranjar um cantinho, um apartamento, um sítio, e a relação até entre filho e pai, ou filho e pais, a coisa corre bem, isso também acontece aqui. Claro que com vocês, com as pessoas da comunidade, claro que deve ser muito melhor. Neste caso, o Cris saiu dos Açores, o Rui mudaste de casa, certo? Foi só. Mas tanto um como o outro sentiram-se muito melhor em relação ao espaço onde estavam e a viver como estavam, porque se calhar era, vocês sentiam-se amarrados, presos, certo? Acho que estou a dizer certo. Ahm, mas também acontece com a gente. Eu sei que, por exemplo, minha avó contava muita vez que, e conta ainda, com 87 anos, que saiu de casa, casou para sair de casa. Senão ela não saía de casa e ela queria sair de casa, então aquele casamento foi feito para ela sair de casa. Mesmo não gostando daquele homem, mesmo não conhecendo aquele homem, Era mesmo para sair fora. era mesmo para sair de casa, exatamente. Por isso, agora a gente não faz isso, a gente sai sozinhos, não quer dizer que tenha que casar, não é? Temos outro tipo de abertura, outro tipo de sociedade, de pensamento, mas eu acho que também era sempre assim. As pessoas tentavam para sair. A minha mãe saiu de casa, mas para casar, claro, porque era escrava da minha avó. Não é? E na comunidade, muitos saem pelos motivos que vocês já mencionaram os dois, uns para se descobrir, outros para viver a sua vida, como querem e bem entendem, outros ainda se calhar porque não sabem ainda o que é que estão para viver, nem para descobrir, nem para aprender. E se calhar muitos estão sozinhos porque não têm apoio, não têm ninguém, não têm famílias, não têm. Aqui na ilha temos uma situação que infelizmente os pais não apoiaram e enquanto a pessoa não pôde monetariamente
saí de casa, claro que teve que se manter em casa dos pais, mas hoje em dia sei que está bem, saí de casa, tem companheiro e pronto, vê-se que está completamente diferente, vê-se que é outra pessoa a trabalhar, a fazer a sua vida, Tá? e foi a tal situação como estavas a dizer, Rui, não saí da ilha, mas saí da casa. É igual. Foi Yeah, uma pequena mudança que deu uma grande uma grande estrutura, mas yeah, pronto, cada um escolhe o seu caminho, porque yeah. realmente os Açores estão muito limitados. Eu lembro-me da primeira conversa que contaste aqui das velhinhas, que conhece toda a gente, isso é normal, e Já, nem toda a gente se sente bem com isso. Acontece com a gente, então imagina. não. Mas eu tenho que dizer, agora, eu já estava a falar como que disto. Eu queria mudar para trás, eu queria viver. Se eu sabia, eu tinha uma maneira de fazer um trabalho lá e fazer uma vida no São Jorge, mudava num instante. A Num sério? instante, num segundo, eu ia estar lá. Eu tenho meu passaporte, eu tenho meu bilhete, eu tenho tudo. Está à moda. Eu só não tenho uma maneira de fazer trabalho. Porque de enfermeira aqui, eu não posso fazer lá. Ah, ok. O centro já é diferente e ainda sabe escrever e já está, podes ouvir, meu português é ok, mas não é para eu para trabalhar e escrever em português eu não posso. Se eu era, mas se eu tinha uma oportunidade, eu não estava, eu mesmo sobrou, eu ia trabalhar limpando o chão e não importa. Se, mas a vida lá é a maneira desta Madara está passar aqui nos Estados Unidos, também isto é uma coisinha diferente, mas a maneira esta Madara está a passar aqui nos Estados Unidos, mas também é a vida, uma dança da vida lá no São Jorge. Eu agora, de ser um bocadinho mais de idade, eu gosto muito, porque é muito lindo. It's incredible, it's beautiful. Sais fora da porta, estás vendo, e está a pensar mesmo Cristo, da sua casa, a casa do seu pai, sim, fora da frente da casa e vendo o pico, o lado do pico e o feial. E o sol mesmo ali, e tanto ver, e o verde lá, é tanto, não, só intenso, é uma coisa para eu no meu coração e eu ia mudar lá num instante. Na sua vida, uma coisa de sempre de eu pensei também de pensar de fazendo isto como vocês era a gente todos têm mudanças na sua vida. Quando eu era mais novo eu queria me guardar, tem os bares e o discoteca e o cidade e tudo andado, até às 6 horas da manhã, fazer as festas e qualquer coisa e o bueno e aquela merda toda. Agora, that's nice, de modo de jeito, uma ou duas vezes por mês estava bom, mas não é tanto todo dia. E isso porque agora está a dizer, sim, onde está na minha vida, se eu tenho a oportunidade por mudar para trás ou por mudar lá, num instante. Eu ia fazer num instante. Porque também eu vejo o pessoal lá no São Jorge, ou no Açores, os Açores em todo, o LGBT comunidade lá é mais está vendo é normal. As pessoas estão a falar não é I mean
não é fácil, a vida nunca vai ser fácil para aquela comunidade lá nos Açores, mas não é tanto como era em pensamento. Porque, sabe, uma pessoa mora lá no São Jorge, a gente fala com ele muito e isso tudo, e tem outras pessoas lá moram lá e nunca esperava de aquela dia ia chegar, ia ser no big deal. For me, I'm sure, na vida deles, tem momentos que é muito difícil de pessoas digam coisas e faz mal, whatever. Mas a vida de pensei ia ser, quando eu era criança, para ser LGBT lá, era muito, era diferente do que é hoje em dia. So, like back then, it was really bad, or they said it was really bad, and now it's not as bad as what it was. Entende? Não é tanto mal? A ideia, sim, sim. A ideia que tu tinhas de que o futuro, ou por exemplo, o presente agora, mas o futuro que tu pensavas antes, iria ser pior do que realmente é. Yes. Não, eu já falei nisto ao Cris e mesmo antes da gente começar a fazer o podcast, a gente conversou muito e eu também falei sobre esse ponto de vista que eu acho que mudou e que está a mudar, especialmente aqui na ilha e noutras ilhas também. Acho que as pessoas já estão a começar, a aceitar mais, já estão a começar a não é ignorar, mas a gente olha e já não fica: "Olha aqueles", a gente já: Yeah. "Ok, está tudo bem, está tudo certo, é normal". Eu trabalho numa escola e a gente vê todos os dias, hã, as miúdas, os rapazes nem tanto, mas a gente percebe, hã, nas noites eu não saio muito, mas quando saio às vezes perfeitamente normal e contei uma situação ao Cris até que eu fiquei, não admirada, mas fiquei até, como é que se diz? Com orgulho daqueles pais, porque era uma aluna lá da escola que eu nunca me apercebi, para mim era uma rapariga e é uma rapariga perfeitamente normal, mas não me apercebi da sua, ajuda-me Cris que agora esqueci-me da palavra. Eu não sei o que é que estás à procura. Orientação, talvez? Sim, 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 é isso mesmo, pode ser. Não fazia ideia, a miúda era muito calada, não falava, e foi estudar para fora, e agora numa das primeiras férias que eu vi, ela veio com uma namorada e estava com Oh, os nice. pais, estava com os pais e com a Sim, namorada. nice. E eu gostei de ver a aceitação daqueles pais perante Yeah. aquela orientação da filha e trazer a sua namorada para conhecer a ilha, lá de fora para cá. Eu acho que sim, eu acho que as pessoas, pronto, as mais antiquadas, a gente não pode esperar Yeah. muito, mas eu acho que aqui a população em geral está a começar a ver as coisas de maneira diferente e a aceitar. Mas olha, aquelas pessoas que estão no quadro seat, they're everywhere. Aquelas pessoas não vai aceitar, eles nunca vai aceitar, nunca vai ter 100% ou 100% todo o pessoal que vai gostar e vai, mesmo quando eu estava vivendo no San Diego, suposto ter, muito, very LGBT friendly e tudo, aquela, oh não, era pequeno parte da cidade e o resto, toda a roda da gente era muito very anti-LGBT. So, não era, e se isto fora, tens de ficar cuidado do que estava a passar. E mesmo aqui roda em Rhode Island,
o estado todo é, como é tanto pequeno também, it's a little bit more friendly to, like, Uhum. durante, mas eles não, nunca podes achar a pessoa. I guess, a coisa que quer dizer é, não tem um sítio no mundo de onde vai achar um guarda vai ser 100% Sim, sim. qualquer coisa, there's always prejudice, racism, tudo, a pessoa sempre tem uma coisa qualquer, estás, they're against you one way or the other. Mas eles, mas eu acho muito graça de Portugal, de Açores, está mais, eles aceitem tanto o LGBT. Não é 100%, mas é muito menor do que eu pensava, é muito menor do que meus pais, o que a mamãe disse eu. So, and like, yeah, anyway. Não sei se quer dizer alguma coisa, Cris. Não, é só a única coisa pronto, que eu estava a pensar é que vocês estavam a falar em relação à aceitação e isso, e por exemplo, um dos problemas que eu tenho em relação à aceitação não é problemas, é uma tristeza, sabes, pronto, que magoa, é que é quando alguém não aceita alguém, existe uma perda, mas existe uma perda para as duas pessoas. Por exemplo, se é de um pai para um filho, existe uma perda como o pai de conhecer o filho da maneira que é, mas também existe uma perda de filho de ter o suporte do pai, de ter o apoio, de ter a vivência, de ter a experiência, de ter, sei lá, há uma grandíssima de uma perda e, e agora vocês estavam a falar e eu estava a pensar que isso é que me está a mover, isso é que me está a fazer com que eu, sabes, faça este podcast, a fazer com que eu continue, a fazer com que, pronto, é aquela força que me está a dar para isto acontecer, porque, sabes, se alguém vir isto e pensar, olha, eu tenho um filho ou tenho um sobrinho ou uma afilhada, ou seja o que for, sabes, pronto, que está a passar por uma situação que está com dúvidas, ou está a experimentar, ou seja qual for a situação, e que essa pessoa se pensar, olha, eu vou perguntar, eu vou tentar saber se eles precisam de ajuda, eu vou perguntar, saber se eles precisam de apoio, sei lá, sabes? Yeah. Isso traria tanta coisa às duas pessoas, não é só a uma, não é, por exemplo, só eu como transgênero que perdi muita coisa, eu perdi, as outras pessoas também perderam tanta coisa sobre mim, percebes? Há tanta Yeah. pessoa que me conhece, mas que não sabe quem eu sou. Yeah. E para mim, isso, pronto, isso vem com dor, isso vem, é uma pena muito grande. E Yeah. pronto, era só isto. Pronto, era isto que me estava a passar para a cabeça quando vocês estavam a falar. E tem a sua lógica e é verdade, e infelizmente, pronto, é assim. Rui, se quiseres deixar aqui algum uma palavra, um conselho, o que seja lá o que for, o que é que queres dizer, o que é que dirias à comunidade? A quem estivesse a passar assim aquilo que já passaste e Live your life. Seu vida é seu vida. Não te preocupes com o que outras pessoas vão dizer. Eles sempre vai falar mal. Eles sempre vai dizer uma coisa. Não faz diferença que tu fazes com a sua vida. A pessoa sempre vai achar uma coisa. Vive a sua vida. Não te preocupes com outras pessoas. Isso é que é a coisa mais importante, eu posso dizer.
Fantástico. Obrigado. Obrigado, de fundo de coração. Obrigado. Obrigado, Rui. Pronto. Tudo bom? Thank you. Tudo bom. Muito obrigado. Força, Thank you. força. Força, Tchau. obrigado. Bye. E pronto, acabámos de ter o Rui. Foi uma conversa espetacular. Ele fez-me rir. Ele fez-me rir e bem. Só a pensar, sabes, estou a imaginar as pessoas, porque pronto, é a minha família. Eu por acaso eu não sei se a gente acabou por dizer isto ou não, mas ele é meu primo. Ele é primo direito com o meu pai, se não me engano. É primo direito com o meu pai, segundo comigo. Mas pronto, quando ele estava a contar as histórias e eu, como conheço as pessoas das histórias que ele estava a contar, estava-me a dar uma vontade de rir, uma coisa medonha. Especialmente a tua tia, não é? Sim, essa pronto, já estou à espera da mensagem de minha tia. Já estou à espera. Mas pronto, e também há certas coisas que, sabes, que me fez pensar e que me fez relembrar certas coisas. E pronto, também há coisas que magoam, que é assim mesmo. Mas adorei, foi espetacular. Foi muito bom. Foi diferente. Foi um convidado com uma história parecida e ao mesmo tempo diferente, ou seja, ele encarou as coisas de maneira diferente e soube as resolver à sua maneira e de uma maneira que ele achou a mais fácil e tipo, mais a gente diz, cortar ali o. Como é que se diz? A corda por. A ponta, pronto. Não é bem Sim. assim, mas Não. cortar ali o. É, o apaga minhas A única coisa pontas. que eu me consigo lembrar de cortar é cortar o cordão umbilical. É isso que estás a tentar dizer. Bem, não era bem isso, mas Mas agora vai. Está agora filmado e fica. já vai. Foi muito bom. A gente agradece ao Rui e gostávamos que aparecesse mais Ruis, mais Marias, mais... Venham eles. venham eles, exatamente. Ahm, estamos aqui à espera de um contato vosso, uma mensagem, um e-mail. Podemos relembrar o nosso e-mail. Queres dizer? Vozes que libertam @outlook.com. Muito bem. Também tem os nossos Facebooks, os nossos Instagrams. O Cris tem estado a publicar os nossos podcasts e a fazer publicidade sobre eles e a partilhar os links em que vocês podem clicar para nos verem e nos seguirem. Estamos aqui à vossa espera. Sim. E pronto, e se puderem também partilhem, pronto, eu não tenho muitas pessoas no Facebook e no Instagram. Se alguém vir que goste, também partilhem, se faz favor. Que assim pode chegar a mais pessoas. Exatamente. Tá? Ok? Tchau. Vá. Até uma próxima. Tchau. Até uma próxima. Tchau, tchau, tchau.